lá. Abra suas Bíblias aí no livro de São Mateus, Mateus 27. São Mateus 27, versículo 11. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato le preguntó: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, al que llaman a Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en sueño. Vamos a orar. Baja tu cabeza, cierra tus ojos en reverencia a la palabra del Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido que vos puedas ministrar nuestros corazones acá nesta mañana. Todo coração de pedra ser transformado em coração de carne sensível a tu voz. Em nome de Jesus, que toda expectativa que tenham no homem, que tenham na igreja, que tenham em esse movimento que estamos fazendo, seja levado a tu presença. Nossa expectativa está a tus pés, Senhor Jesus. Nós entregamos todo esse serviço, todo esse culto, todo esse mover delante de tu presença e declaramos que vós seas adorado, que vós seas glorificado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que toda andação desnecessária seja cancelada, que toda desatenção que venga sacar os nossos olhos da cruz venga a ser cancelada agora, e que vós, Espírito Santo, tenha total libertad acá nessa manhã, em nome de Jesus. Declaramos a honra e a glória para o Senhor, desde o começo hasta o final, em nome de Jesus. E aqueles que creem, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá. A Bíblia diz em Salmos 34:8: provar e ver que el Senhor es bueno. Repita assim comigo: provar e ver que el Senhor es bueno. Pero nadie te puede obligar a provar nada. Vos tenés que provar y ver que el Señor es bueno. Vos tenés que decidirse a probar que el Señor es bueno. Por eso el nombre de esta palabra de hoy es el hombre que decide. O el hombre que se decide. El hombre que decide. El hombre que no se decide. Eso. El hombre que no se decide. ¿Qué hacer con el hombre que no se decide? Es acerca de esa palabra. Probar y ver que el Señor es bueno. Mirar para esta pessoa hermosa que está de seu lado para começar esta manhã e habla assim para ela assim: vos tenés que provar. Quantas pessoas são indecisas, verdade? Não sabem se vão aprovar, não sabem se não vão aprovar. Venir à igreja e não ser parte do corpo de Cristo, não congregar, não ser de verdade, é a mesma coisa que você vas a um restaurante com hambre e vem o moço e diz assim para vós: queres provar? E vós vai dizer assim: não, graças. É a mesma coisa que alguém te invite hoje, em nome de Jesus, para ir aí em El Gaúcho, ou para ir no outro que é de Deus também, como é esse Aquarela, verdade? E você vai aí e vem o moço com o corte de... me água na boca, verdade? De picanha. E diz assim: queres provar? E vós: não, graças. Vos nunca vai saber qual é o melhor, Gaúcho ou Aquarela, se vos não te decidir qual é, porque se vos não provar, não vai decidir. A Bíblia diz acá: provar e ver que o Senhor é bueno. Tenés que provar. Mirar para uma pessoa uma vez mais e dizer assim: tenés que provar. Pero nadie te obliga a nada. Vos tenés que querer provar, vos tenés que elegir, vos tenés que decidir-te, porque se vos não te decides, nadie vai fazer que vos decidas. Chistes à parte, bromas à parte, nós temos que aprender a decidir, porque o homem que não se decide se complica.
Mirar para alguien que no tiene fe cerca de vos y habla así, quien no se decide se complica. ¿Cuál es la decisión que vos vas a tener hoy? Hoy nosotros vamos a hablar de dos historias diferentes, pero al mismo tiempo parecidas, de dos decisiones que personas tuvieron que tomar y que decidieron la historia de la humanidad, y una de ellas nosotros ya leímos ahora, y quiero hablar de la primera que nosotros recién leemos, que es sobre Pilatos. Pilatos necesitaba decidirse, pero él fue un hombre que no se decidió. El plan de fondo acá es, Jesús había pasado ya por el Getsemaní, por el jardín de la prensa, él ya había sufrido, él había sido preso, los amigos de Jesús, sus discípulos le habían traicionado, Pedro já havia negado Jesus, já estava nesse momento aí, Jesus estava transfigurado, e assim estava passando, pero algo acá me llama mucho la atención, que es, que Pilatos, que é esse que ustedes veem acá, representado, ele era el gobernador, ele era el jefe, ele era quem tinha o poder de decidir sim ou não. Então le traem hasta Pilatos. E vocês, quando vão a ler as escrituras, veem que um leva para cá e traz para lá. Levaram para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, que era jefe de Pilatos, e depois traem de novo e para encontrar algo. Pero quando chegaram em Pilatos, Pilatos era o homem que tinha o poder de decidir. Pero ele foi o homem que não se decidiu. ¿Por quê? Porque la Biblia dice, igual nosotros leemos ahora por la mañana, ahora recién, dice que él examinó a Jesús y no encontró nada, no encontró en él nada. Él dijo así, no encuentro nada en él, no veo por qué crucificar a él. Pero venía la multitud y decía así, crucifica, crucifica. La gente imploraba para que crucificasen a Jesús. Pilatos hasta dijo así, mira, es Pascua. Y había por tradición en la Pascua que eles podiam soltar a Barrabás, ou podiam soltar um dos presos, e eles levavam para que as pessoas votassem. Quem vocês querem soltar? A esse revolucionário Barrabás, ou vocês querem soltar a Jesus? E que a gente dizia, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Mirar o versículo 23, desse que nós estávamos lendo, pode pôr aí, por favor. Versículo 23 é muito interessante, porque a gente gritava, crucifica, crucifica. Pode deixar sempre nesse versículo aí, por favor, para mim, Vassam. Pero ele dijo, ¿por quê? Que crime ha cometido? Pero eles gritavam, mais aún, crucifica. Pilatos era a pessoa que podia dizer assim, eu quero crucificar a ele, ou eu não quero crucificar a ele. Pero ele não estava decidindo-se de lo que ele queria ser, então ele estava estirando a pelota para a cancha do povo. E estava dizendo assim, mira, eles querem que eu haga o quê? Vocês querem que eu crucifique ou não? E gritavam, mais aún, crucifica, crucifica. Pode pôr no versículo 20, por favor, al 23. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a multitud para que pidiera a Pilato soltar Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llamamos el Cristo? Preguntó Pilato. Crucifícalo. Respondieron todos. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver acá? Nosotros podemos ver un hombre que no se decidía. Un hombre que tenía poder de tomar decisiones, pero no se decidía. La peor cosa que puede existir es un hombre que no se decide. Un hombre que no sabe para dónde va. Y cuando yo hablo hombre, yo englobo el género. Ustedes están entendiendo, amén? Hombre y mujer, porque senão dentro de pouco eu tenho que falar ellos, ellas e ellos. Então, o homem se entende todo. Quem está acá comigo, dá glória a Deus. Então, o homem não se decide. Pero o que estava passando com Pilatos acá? Ele não se decidia. Ele estava empurrando a pelota para a cancha. Não, é a gente. Não, são os fariseus. A pior coisa que pode acontecer é um homem que não se decide. É um homem que não sabe se é Olímpia, se é Cerro. É um homem que não sabe o que vai ser. Cambia mais de opinião que o clima. Não sabe o que vai ser. Sopra o vento, está para um lado. Sopra o vento, está para o outro lado. E o problema é que vai passando os tempos. E 10 anos passam para todos, como nós sempre decimos. E essa pessoa não se decidiu, não sabe para onde vai apontar. E o homem que não se decide é um homem que não avança. A vida de um homem, a vida de um crente, de verdade, é um homem que tem que posicionar-se. Me vou para lá, me vou para cá. E assim sigo. Nosotros somos aquello que nosotros tenemos la capacidad de hacer repetidas veces.
Que é, e minha pergunta para vós é: que é que vos tenéis a capacidade de ser repetidas vezes? Eu entreno repetidas vezes. Bueno, então vos sos um atleta. Eu como repetidas vezes. Bueno, verdade? Pastor, eu miento repetidas vezes. Vos sos isso. Nós somos aquele que nós temos a capacidade de ser repetidas vezes. Vos sos bueno em excusas? Bueno. Quem dá excusas repetidas vezes é uma boa pessoa em excusas. Por quê? Porque essa pessoa não se decide. Deus está chamando pessoas hoje para que vos te posiciones e para que vos decidas quem vos sos e quem vos não sos. Amém? É o momento de decidir-se. O que estava passando acá? Pilatos estava dizendo assim: eu não tenho nada contra ele, pero ele não tinha força suficiente, tampouco masculina, tampouco de suposição, para dizer assim: mira, é isso que vou fazer. E como eu posso afirmar isso? Tanto que sua mulher teve um sonho e lhe contou para ele, e por mais que sua mulher lhe havia dito: eu sonhei com esse tipo, não le metas a mão, aún assim ele não posicionou. Há relacionamentos que a mulher insiste, disse, pero o homem não hace caso e está tudo bem. E depois vocês sabem o que vai passar. Quantos vêm comigo acá? O que passa acá é que ele não se decidia. Por que ele não se decidia? Porque ele não queria poner seu nome em risco. Tinha muitas coisas que comprometiam ele aí. Ele poderia pensar assim: se eu le condeno, a multitud me vai soltar, a multitud me vai estar contra mim. Se a multitud está contra mim, eles vão levar meu nome contra Herodes. Se Herodes sabe que a multitud está se rebelando contra mim, eu vou perder poder. Então, o que estava passando? Ele estava com um problema de status, ele estava com problema de opinião na reina, ele estava dividido entre a opinião da mulher, entre a opinião da gente, entre a opinião dos fariseus. Na cabeça dele estava um lío, e ele não se decidia, ele não sabia o que ele deveria ser. Ele estava em uma situação um pouco complicada. Quando eles apresentaram Jesus no Sinédrio para Pilatos, depois no Sinédrio, depois para Pilatos, eles tinham algumas acusações, 3 acusações. A primeira acusação, eles diziam que Jesus blasfemava. O que é blasfêmia? Para os judeus, dizer que vós sos filho de Deus era uma blasfêmia. E Jesus estava dizendo isso: eu sou o Filho do Homem. Então, os fariseus estavam acusando: não, o que ele está fazendo é malo. Sin embargo, eles se acercaram de Pilatos e mentiram para Pilatos. Eles falaram assim: este homem acá está dizendo que vos não paga imposto. Pero hasta nós outros conhecemos a Bíblia. Aquela Bíblia disse assim, que Jesus dizia: dai a César o que é de César. Jesus, isso que seus discípulos pescaram uma moneda dentro da boca de um peixe para pagar-lhe imposto. Quantos vêm comigo acá? Então, o que eles estavam fazendo era mentira. Decir para a pessoa que está de seu lado assim: se as pessoas mentem. Lastimosamente, verdade? Que não seja nós outros, está bem. Pero o que eles estavam fazendo? Eles estavam mentindo para ele, porque ele não era verdade. Eles estavam dizendo que Jesus estava proclamando que ele era rei, que ele era o Senhor. No tempo de Roma e de los judíos, solamente havia um Senhor, que era Pilatos, que eram os romanos. Então, se vos dissera que vos era um senhor, vos estava cometendo um crime contra o Império Romano. Por isso que Pilatos pergunta para ele assim: vos sos o rei? E Jesus responde: se tu lo dices. E tranquilo, ele estava bem posicionado, Jesus estava bem posicionado. O tema acá é o homem que não se decide. E o Senhor te está chamando para que vos te posiciones. Qual era o tema com Pilatos? Ele não se decidia, ele não sabia quem era ele, quem não era ele. Ele não queria comprometer-se. Quantas vezes nós outros não queremos comprometer-nos? Miramos os problemas, vou orar. Pero o Senhor nos chamou para orar, oração, orar mais ação. Então vemos as coisas sucedendo debaixo de nossos olhos e não hacemos nada porque não queremos comprometer-nos. Momento de diezmos e ofrendas foi a mesma coisa. As pessoas querem participar, mas não querem comprometer-se. E eu não estou falando isso como uma crítica ou uma queja, não. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, para que nós maduremos como pessoas e como igrejas. E como igreja, há muitas pessoas que dizem assim: eu hasta vou a la igreja, mas não me vou a comprometer. E está tudo bem se você queres vir e não comprometer, está tudo certo, não passa nada. Mas você tem que decidir-se, segundo a Bíblia, quem somos nós outros. Há pessoas que não querem comprometer-se. Vem um enfermo e diz assim: eu vou orar, pero não creio que vou orar por ele, porque se eu oro e ele não é sanado, como vai quedar minha cara? Então os crentes já não oram mais, uns por los outros, terceirizam
e dizem assim: vou orar, depois oro. Pero tem que orar na hora. Nós temos que decidirmos se somos crentes ou não somos crentes. Quantos estão comigo acá escutando o que eu estou dizendo? Amém? Nós temos que posicionarnos. ¿Por que Pilatos não se posicionou? Porque tinha muita coisa em juego, muita coisa em risco, e ele não queria comprometer muitas coisas. Porque muitas vezes nós, como homens de Deus, não nos posicionamos? Porque há muita coisa em risco. Há muito status quo em risco. Há muitas pessoas me mirando. Que as pessoas vão a pensar se veem que eu sou crente. Que as pessoas vão a pensar se eu me comprometo com Deus de tal maneira. Que as pessoas vão a pensar se me vêm declarando o versículo bíblico. Que as pessoas vão a pensar se eu não me comporto como a massa. Que as pessoas vão a pensar se eu não sou igual a todos. Que me vão a criticar, me vão a excluir, me vão a dar um follow. E esse não é um crente de verdade. Quantos estão na casa? Glória a Deus. Que classe de crente vós sos? Vós sos um crente tortuga ninja? Que é tortuga ninja? Pergunta para mim, o que é, pastor? Tortuga para ligar e ninja para sair. Vós sos um crente Alexa? Que é um crente Alexa? Solo hace algo se le pide. Se não, não hace nada. Como se chama essa estrela que passa assim? Fugaz. Vós sos uma estrela fugaz? Sim ou não? Eu não recordo como era essa hora. É mais ou menos. Vós sos um crente bocina de avião. Por que bocina de avião? Não serve para nada. Só hace ruído. Vós sos um crente 007. Zero motivação, zero intenção, pero 7 reclamos. Sim ou não? Tá difícil? Vós sos um crente drone, sempre volando. Vós sos um crente película ET. Quem sabe a película ET? Casa, verdade? Liga no culto, casa, ET, IT, verdade? Mi casa. Que classe de crente sois vós? Um crente que não se posiciona? Crente, chat repetir, solo hace lo que le pide. Que classe de crente sois vós? É legado no momento de que nós nos posicionemos. É legado no momento de que nós nos comprometamos. Vocês estão acá ou não hace sentido essa prédica para vocês? Solo para mim. Bueno. Que passou com Pilatos? Pilatos tinha a possibilidade de dizer assim: Jesus, vos está livre. Barrabás, vos sos um louco, verdade? Um revolucionário. Vos está na cárcel. Pela gente descia. E que Pilatos isso? Pilatos lavou as manos. O que significa lavar as manos? Para os romanos, quizás não signifique nada. Pero como Pilatos estava tão importando-se tanto com a política e com os contactos, ele entendia de los costumes de los judíos. A Bíblia diz em Deuteronômio 21, de 6 a 7, não hace falta abrir, pero eu les cuento para vocês, que havia um becerro que se murió, e eles queriam encontrar quem era o culpável por la sangue desse becerro que se murió. Porque no Antigo Testamento, alguém deveria pagar sangue com sangue, ojo por ojo, diente por diente. Então, se um becerro estava morto, quem matou esse becerro? Então, diz que os judíos se poniam de frente do animal muerto, agarravam uma vasija com água e lavavam as manos para dizer assim: eu não sou culpável dessa sangue. Essa era na cultura dos judíos, não dos romanos. Então, Pilatos estava interessado em estar bem com todos, tanto com os romanos, tanto com os judíos. Pero aquele que é amigo, é muito forte, não sei se vocês vão suportar isso. Aquele que é amigo de todos, não é amigo de nadie. Por quê? Porque ele deveria decidir se você está do lado dos judeus ou do lado dos romanos. Então, ele mesmo sendo um romano, hizo um hecho de los judíos, para agradar a los judíos. Viste quando uma pessoa perde sua identidade, ela quer agradar a todos e perde sua verdadeira essência? Pilatos disse assim: trae-me uma vasilha com água. E sobre ele, cordeiro, ele lavou as mãos e estava dizendo assim: eu não sou culpável desse corpo acá. Quem matou esse corpo acá foram ustedes, e não fui eu. El homem que não se decide. Quais são as dúvidas que vos tenés aí em tu cabeça? Ele lavou as mãos e disse assim: eu não tenho nada que ver com isso. Isso não é culpa minha, essa é culpa dos outros. Quantas vezes nós outros actuamos assim? Isso não é culpa minha, essa é culpa dos outros. Por que você está nessa situação? Culpa de meu passado, culpa de meu papá, culpa de minha mamá, culpa de meu ex, culpa de meu futuro, culpa da situação que eu tive esta hora, culpa da mala suerte que eu tive.
E os outros, quando prosperam, é porque tuvieron suerte na vida. E eu, porque não prospero, é porque tuve mala suerte na vida. Estão acá, sim ou não? Passam na vida tomando malas decisões. E depois vai dizer assim: a gente da igreja nunca me ama. Eu estou solo. Não acá, em outros amigos que eu conozco, verdade? De outras igrejas. Pero a donde voy acá é que nós temos que entender e parar de lavar as manos em diversas situações e entender de não culpar-me, sino que assumir as responsabilidades das decisões que me tocam a mim. Um homem que não toma decisão, uma mulher que não toma decisão, ela vive lavando as manos e ponendo essa decisão em la mano das outras pessoas. Minha vida financeira, por fulano. Mi físico, porque é como se alguém te obrigara a comer McDonald's todos os dias. Assuma tu culpa, assuma tus responsabilidades. Porque Paraguai é o governo. E quem puso os governantes allá? Quem vendeu a célula foi nós outros. Não foram os políticos que nos obrigaram. Amém? Pero eu não tenho tempo. Não é que vos não tenés tempo, vos não tenés prioridades. A falta de tempo é na falta de prioridade e ordenar a renda. Eu me incluo nisso. Eu não estou acá de lejos predicando para vocês. Estamos juntos nessa. Porque o Senhor nos está ministrando que devemos decidir-nos. Devemos decidir-nos a que decisões devemos tomar. O homem que não se decide é um homem que não prospera, é um homem que não avança. Que isso, Adão? Se acercou o Senhor del jardim e disse: Adão, que passou, Adão? Eu te disse para que não comiera del fruto. E Adão disse assim: Senhor, a mulher que vos me diste. Com o passar do tempo, nós criticamos hasta a bendição que o Senhor nos entregou, dizendo que a bendição que o Senhor nos entregou que nos hizo cair. Senhor, porque prosperé, viste, não puedo ter dinheiro, verdade? Não puedo. Há pessoas que hasta um peligro prosperar. ¿Por quê? Porque vão a tropeçar na própria prosperidade e vão a dizer assim para o Senhor: foi a mulher que vos me diste, Senhor. Temos que cuidar disso. Temos que aprender a assumir a culpa e tomar decisões acerca do evangelho em nossas vidas. Temos que saber quem somos nós outros. Se você salisse de tu casa um domingo à manhã, deixasse suas coisas e viniste hasta cá, abriste mano de muitas coisas para estar invirtiendo tempo em tu vida espiritual, tu vida com Deus, haga 100%. Não haga por la mitad. Viva 100%, decídate, não lave as manos em situações da vida. Assuma que não, eu sou creyente, essa é minha postura, ponto final. Pero me vai custar, amigos, e que cueste? Pero me vai custar plata, que cueste? Pero me vai custar honor, me vai custar, e que cueste? Decidir seguir a Jesus é para os valientes. Decidir seguir a Jesus é para os fuertes. Decidir seguir a Jesus é a tempestade, no dia bueno, no dia malo. Quando todo vai bem, eu estou com Jesus. E quando todo vai mal, também estou com Jesus. Quando tenho plata, estou com Jesus. E quando não tenho plata, estou com Jesus. Quando tomei as melhores decisões, estou com Jesus. E quando meti as patas, estou com Jesus. E Jesus também está comigo. Estão comigo acá ou não? Cada vez que nós lavamos as manos, nós decimos assim: eu quero essa água de não assumir a responsabilidade. Eu terceirizo a responsabilidade. Cada vez que eu não me posiciono, não me decido, sabe o que eu estou dizendo para minha vida? Eu não tenho nada a ver com isso. E esse não tenho nada a ver com isso é: eu sou um coadjuvante. Eu sou uma pessoa que só participa da história de minha vida. Mas o Senhor te amou para que você hagas tu vida junto com Ele. Estão comigo acá ou não? Usar a bacia de Pilatos, usar essa água de Pilatos, é dizer assim: ele erro é dele, eu não, eu sou inocente disso. É não assumir responsabilidades. Se eu não aprendo a assumir as responsabilidades, como eu vou tomar decisões? Tomar decisões vai risco. Pergunta para um empresário, pergunta para um CEO, qual é o nível de decisão do piso de fábrica para a decisão de um CEO? É diferente, menor risco, maior risco. Então, se você querer avançar, vai ter que tomar decisões que vão ter que pensar aí, isso me vai custar isso, verdade ou não, Nath? Vai ter que tomar decisões. Assim é a vida corporativa, assim é a vida com Deus, assim é a vida real. Existe uma vida ideal, existe a vida real, e nós vivimos em la vida real. A vida real vai ter que tomar decisões. As decisões muitas vezes vai custar desagradar a muitas pessoas. Pero se você está acá para ser amigos ou para cumprir a vontade do Senhor, decida-te.
Quando cumplimos a vontade do Senhor, hacemos amigos pelos amigos de Ele. Quem o Senhor quer que nós tengamos, não nossa própria vontade. A vida é formada por pessoas que escrevem histórias e por pessoas que leem as histórias que os outros escreveram. Quem escreve a história? Aqueles que se decidiram. Le apresento a ustedes Pilatos. Pero del outro lado, porque estou falando do homem que não se decide. Será que não há alguém biblicamente que se decide? Claro que sim. Abra suas Bíblias aí, por favor, no livro de Juan 13. Juan 13, versículo 4. Adelante. Antes de ler acá para vocês, eu les vou echar um vistazo de pantalla. Que estava passando acá? Os discípulos estavam discutindo. Então, estava falando, vou para uma timeline, ok? Estava falando acá. Jesus, acá, em realidade, que vocês estão de frente. Estou na timeline acá, quase no final da história. Jesus estava com Pilatos, com Barrabás, discutindo. Jesus, Pilatos, Barrabás estavam discutindo. Agora, vuelven na timeline. Vamos para a Santa Cena. Jesus estava com os discípulos, e os discípulos estavam discutindo quem era o maior deles. Quem é o maior? Quem vai sentar-se ao lado direito do Senhor? Hasta que a mamá dos discípulos se acercaram e perguntou: Jesus, será que meus filhos não podem acercar-se a tu lado direito? Porque eles estavam começando a sentir-se orgulhosos. E quem não vai sentir-se orgulhoso? Mirar o que nós fazemos, mirar nossas obras, mirar nossa identidade, mirar quem somos. E eles começaram a crescer isso no coração deles, a ponto de que eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o menor, quem se sentaria de um lado, quem se sentaria do outro lado. Nós muitas vezes somos parecidos com os discípulos. Inconsciente ou conscientemente buscamos destaques, e que não está mal, porque vivemos de uma performance, pero a intenção de performar tem que ser para agradar ao Senhor, não performar só para performar. Quantos estão entendendo o que estou dizendo, essa linha? Cada glória a Deus. Porque se vos decía assim, não, sem performance, em que mundo vos vivís? Vos tenés que fazer funcionar as coisas, porque Deus te deu capacidade para isso. Pero somos parecidos com os discípulos. Muitas vezes queremos o reconhecimento. E é bom o reconhecimento. Eu também estranho o reconhecimento, que alguém me envie uma mensagem e diga assim: que bueno o que você está fazendo, glória a Deus por sua vida. Pero nem sempre é isso. Pero isso não pode mover-me, tampouco a falta de isso pode mover-me também, pode frenar-me. Eu tenho que entender quem eu sou para o Senhor. Pero para isso você tem que madurar e aprender a decidir muitas coisas. Pero vamos lá, volvemos para cá. O que eles estavam nascendo acá, estavam discutindo. Estava a mesa puesta, a Santa Cena preparada, e pouco antes os discípulos discutiam quem era, quem não era, e que ia passar. Foi um pouquinho antes deles irem para Pilatos. Havia terminado a Santa Cena, um olor a pão, verdade? Um olor ao jugo, ao vinho que eles haviam tomado, todos sentados em la mesa. Então Jesus se levanta, assim que levantou da mesa, se quitou o manto e atou uma toalha à cintura. Luego echou água em um recipiente e começou a lavar-se os pés a seus discípulos e a secar-se-los com a toalha que levava à cintura. Quando chegou Simão Pedro, este dijo: "¿Y tú, Senhor, me vas a lavar os pés a mim?" Hasta aí. Presta atenção no que passava acá. Haviam 2 episódios acá, 2 bacias acá. Uma era de Pilatos, outra bacia era de Jesus. Que Pilatos isso? Se lavou as manos. E que Jesus isso? Los lavou os pés. E isso é interessantíssimo. Por quê? Porque Jesus estava ensinando para eles, profeticamente, um novo estilo de vida. Jesus já sabia o que ia passar, já sabia que iam lavar as manos por ele. Pero Jesus estava dizendo assim: eu vou lavar os pés de vocês. Por isso Jesus hizo algo muito prático e muito simples. Quem deveria lavar os pés na cultura judaica? Na cultura judaica, o menor de la casa se lavava os pés de quem chegava na casa. O funcionário mais baixo, aquele que estava começando, ele estagiário, aquele que estava começando, ele trainee, ele chegava a alguém na casa e eles tinham que lavar os pés. Por quê? Porque eles não tinham campeões. Eles andavam com sandálias. Quando tinham sandálias, seus pés se ensuciavam muito. Então, quando eles adentravam na casa, um servo se arrodilhava, lavava os pés dele, se secava os pés dele, para que pudessem entrar e não trazer o polvo de la calle para a casa. Pero esse era um trabalho baixo, era um trabalho de uma pessoa que não tinha reconhecimento nenhum. E Jesus sendo o rei, Jesus sendo o maior, no meio de uma discussão de um montão de gente, ele disse assim: não, eu vou entrar na enseñança para vocês.
eu vou lavar os pés de ustedes. O que Jesus estava fazendo acá? Pergunta para mim, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava humilhando-se e estava dizendo assim: aquele que é mais alto tem que ser o mais baixo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava tomando uma decisão. Ele estava decidindo ser um exemplo. Ele estava decidindo a ensinar a nós outros como tomar uma verdadeira posição. Vos podeis pensar assim, pero podia pôr em risco o cargo de Jesus. Seus discípulos poderiam dizer assim: que louco está Jesus. Nós outros necessitamos que lavar ele inteiro e ele nos quer lavar nossos pés. Jesus estava ensinando o verdadeiro secreto, que a verdadeira decisão que alguém deve ter em la vida é decidir a ser parecido com ele. Todo gira em ser parecido com Jesus. Todo apunta para ser parecido com Jesus. Se eu não apunto para Jesus, minha maneira de vida vai ser na maneira de vida precária. Se eu não busco ser parecido com Jesus, vou volver-me uma excelente pessoa, pero lleno de arrogância. Se eu não busco parecer com Jesus em los mais pequenos detalhes, a ponto de que Ele pueda massacrar-me interiormente, a palavra dele, porque a palavra dele, ela tem que trazer-me a mim confronto, ela tem que trazer-me a mim e dizer assim: uau! Palavra de Deus é aquela que eu salgo do culto, óbvio, com um pensamento de que sim se pode, um pensamento de triunfo, vou a triunfar, mas a palavra de Deus, ela tem que entrar em meu coração e dizer assim: Deus mío, sem Deus eu não sou nada, sem Jesus eu não sirvo nada, sem Jesus eu sou uno no mais, e eu não quero ser uno mais. E o que Jesus está me ensinando nós outros acá, uma lição de humildade. Maior é aquele que sirve. Mirar para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: maior é aquele que sirve. Qual era a bacia de Pilatos? Mi bacia, não. Eu quero cair bem para os judios, eu me quero cair bem para os romanos, eu me quero cair bem para Herodes, então, o que eu hago? Eu lavo as manos. E qual era o pensamento de Jesus? Eu quero cair bem a meu Padre. Ah, pero ele é status quo. Eu lavo os pés acá, não passa nada. Ah, mas e o que a gente vai dizer? A gente está preocupada com o status, incluso os discípulos, e que Jesus lhe está ensinando. Vocês querem saber quem é o maior de vocês? Vamos ver aquele que sirve mais de vocês. Quer saber quem é o maior? Quem acá está disposto a lavar os pés? Pedro disse assim: Jesus, vos não me vai lavar os pés? E Jesus disse para ele: se eu não te lavo os pés, vos não tenéis parte comigo. E aí Pedro, verdade, na maneira muito sincera, disse assim: então lavar-me todo. O que estava sendo Pedro? Pergunte para mim, o que estava sendo Pedro, pastor? Se decidindo. Ele se decidiu. Vou poder pensar, pero Pedro era um sem estúdio, um pescador, um terco. Pero ele tinha uma decisão, porque ele estava aprendendo com Jesus. Qual é a lição que eu tenho que aprender acá? Deja um orgulho a um costado. Quantos estão acá comigo? Deja um orgulho a um costado. Os discípulos eram pescadores, mas também tinha médicos, também tinha outra pessoa. E sabe o que Jesus estava dizendo? O melhor lugar, a melhor decisão que nós outros podemos estar é acá, servindo. Há pessoas que não encontram esse lugar de decisão, e quando não se decidem quem elas querem ser, elas acabam volvendo para uma bacia de incredulidade, para uma bacia de eu sou imparcial nisso. Pero não existe imparcialidade, ou vós sois ou não sois de Cristo. Me pergunta para vós, vós sois ou vós não sois de Cristo? Sois ou não sois de Jesus? Sois ou não sois crente? Vai diminuindo os amém, só escute o ar gritar: vocês são ou não são crentes? Posiciona-te, decida-te. A bacia de Jesus é na bacia de serviço, é na bacia de dizer assim: não me importa o que vos hiciste, não me importa o que vas a ser, importa é como eu me porto delante do Senhor. Sabe por quê? Porque também tinha rudas em la mesa. Vos podeis pensar assim: pastor, temos que cuidar com os rudas. Sim, temos que cuidar com os rudas, e temos que cuidar para que nós outros não seamos um rudas. Vos tenéis duas opções: ou cuidar-se com os rudas, ou cuidar para não ser um rudas. Vamos a ter rudas, ou vamos a ser nós outros, ou serão as outras pessoas. Jesus, que isso, sabendo que tinha rudas? Ele disse assim: vou a lavar os pés de los 11. Judas não. Ele hizo isso, vocês veem isso na Bíblia? Ele lavou os pés de los 12, incluso de Judas. E em la Santa Cena, antes de partir del pan, ele disse assim: um de vocês me vai traicionar. Sabe que às vezes, na decisão de servir, na decisão de ser humilde,
Una decisión de aprender a posicionarse delante del Señor. Yo sé que Él me va a traicionar, yo sé que Él va a fallar, pero mesmo assim eu sirvo. Eu sei que Ele vai falhar comigo. Quantos acá sabem que vão falhar um dia na vida? Simbolicamente, é a mesma coisa que o Senhor lavasse nossos pés, sabendo que vamos falhar-nos, sabendo que vamos pecar. Por quê? Ele não lavou nossos pés, Ele só derramou seu sangue na cruz por nós outros. Que bacia vos elegís hoje. Estão te persiguiendo, começou uma persecução, e glória a Deus por isso. Aprendi agora semana passada, no congresso que eu me fui de Bola de Neve lá em Brasília, que um creyente que não está sofrendo persecução está predicando mal o evangelho. Quais são tus persecuções? Quais são tus persecuções na universidade, na academia? Quais são as críticas que vos estás recebendo? Se vos não está sendo criticado, quer dizer que vos está do lado daqueles que criticam. A quem vos estás molestando? A quem tu evangelho está sendo ruído? A quem vos molestas com tu trabalhar acerca de Jesus? Se nós não hacemos ruídos, nós somos tibios. E a Bíblia diz que os tibios vão ser vomitados, porque não somos nem frio nem caliente, tibios. E eu estou falando de nossas vidas. Quantos vêm comigo acá? Estão fazendo persecução? Glória a Deus. Esse é o momento. Pero que bacia vos vas a entender que com que água vos vas a querer lavar as manos? Vos vas a querer tomar as decisões de Pilatos ou as decisões de Jesus? Vos está aprendendo a orar por aqueles que te perseguem? Ou vos estás alejando aqueles que te perseguem? Como vos estás? Jesus estava com Judas e sabia que ia ser traicionado. Que isso, Jesus? Sentai-te acá, Judas. Vamos lavar tus pés. A bacia de Jesus é para dizer assim: maior é aquele que sirve. Essa é minha posição. Jesus estava posicionando-se, dizendo assim: essa é minha posição, eu sirvo. Eu sei o que vai passar. Estamos acá na mesa da Santa Cena, pero eu sei que acá adelante vem o Getsemaní. Eu sei que acá adelante, Pedro, vos que levantaste, que acabei de duchar-te vos completamente, vos me vai negar. As pessoas vão perguntar se vos me conhecem, vos vai dizer que não. Da mesma maneira, eu te lavo. Estão comigo acá? Tinha Judas, mas eu tinha todos os outros. E onde estavam todos eles? Desapareceram no momento que ele mais necessitava. E Jesus, que é isso? Igual lavou os pés deles. E Pilatos? Pilatos não se decidiu hasta hoje. Quem vos sos? Que bacia vos elegís? A que te decidís? Que te cuesta seguir a Jesus? Seguir a Jesus não cuesta muito. Seguir a Jesus nos cuesta todo. 100%. Se vos não está preparado para deixar todo e renunciar todo, te apresentaram um evangelho diferente. Servir a Jesus me cuesta todo meu orgulho, todas minhas decisões. Eu tenho que estar disposto a renunciar, tenho que disposto a dizer que não, a dizer hasta cá, tenho que estar disposto a dizer nessa fiesta não, e nesse lugar sim, nesse lugar não, com essas pessoas, nada contra eles, pero não, essa classe não quero, essa, ok, decida-te, quem sos vós com Jesus? Vos tenés que ter controle de tu teléfono, vos tenés que ter controle de tu vida, de tu alimentação e de tu espírito, porque senão vai estar bicicleteando as decisões. E se vos não te posiciona, sabe que o que vos estás fazendo? Está dizendo assim: traiga uma bacia que eu quero lavar as manos. Me pergunta para vós hoje: vos está lavando as manos ou lavando os pés? Que decidas. Há Jesus que morreu por nós outros, que entregou sua vida por nós outros, e esse Jesus está acá hoje. E ele não vem acá como uma acusação, dizendo assim: Judas, Pedro, verdade? Não. Esse Jesus que está acá hoje, ele já pagou um preço. Ele já se entregou para que nós pudiéramos recomeçar de novo. Ele está acá nessa casa. E mais do que lavar nossos pés, ele nos lava com a sangre do Cordeiro. E se vos entendesse que essa palavra é para vós, entrega a sua vida para ele. Decida-te. Eu decido voluntariamente entregar minha vida para ele. É uma decisão que te vai custar muito. Vai custar a maneira de que vos vivas, a maneira que vos hablas, a maneira que vos escuchas, a maneira que vos ves. Pero meu irmão, te puedo asegurar que é a melhor decisão que vos podés fazer em tu vida. Se é o desejo de seu coração decidir-se
e entregar e posicionar-se com Jesus hoje. Levanta tu mano derecha bem alto. Aí puesta acá la bacia de Pilatos. E aí puesta acá la bacia de Jesus. Qual é que vos vais elegir? Se vos entendiste que vos decides posicionar-te com Jesus, fica com sua mano levantada e repita comigo essa oração. Habla assim: Senhor Jesus, Señor Jesús, en esta mañana en esta mañana yo me posiciono yo me posiciono y yo me decido. y yo me decido. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido entregar mi vida para Jesús. Yo decido entregar mi vida. Señor para Jesús, Señor Jesús, me va a costar amistades, me va a costar me va a costar dinero, me va a costar dinero, me va a costar persecuciones, me va a costar persecuciones, me va a costar que me van a juzgar, me va a costar que me van a juzgar, me van a traicionar, me van a traicionar, pero que yo no sea aquel que traiciona. pero que no sea yo la que te traiciono. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana en esta mañana yo decido tu vacía. yo decido tu Yo decido ser humilde. Yo decido ser humilde. Yo decido ser siervo. Yo decido ser siervo. Y yo decido empezar de nuevo. Y yo decido empezar de nuevo. Señor Jesús, Señor Jesús, escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y echa para afuera, y echa para echa afuera, atrás echa atrás todos mis pecados todos mis del pecados pasado, del pasado, mis transgresiones, mis transgresiones, mis errores, mis errores, mi falha de mi carácter, falta de callar, las mentiras grandes, las mentiras las grandes, mentiras pequeñas. las mentiras pequeñas. Perdón por cada vez que te desobedecí. Perdón por cada vez que te desobedecí. Perdón por las deshonras. Perdón por las deshonras. Perdón porque muchas veces Perdón porque muchas veces lavé las manos lavé las manos en donde debería lavar los pies. en donde debería lavar los pies. En esa mañana En esta mañana yo declaro sobre mi historia. yo declaro sobre mi historia. Mi vida pertenece a Jesús. Mi vida pertenece Mi a Jesús. historia pertenece a Jesús. Mi historia pertenece a Jesús. Y yo decido Y yo decido entregarme 100% entregarme 100% a los pies de Jesús. a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga con su mano levantada. Yo quiero orar por vos. Espíritu Santo de Dios. Acá hay personas que entregaron sus vidas a ti. En nombre de Jesús, sabemos que momentos así son momentos especiales. Que hay fiestas en los cielos porque personas se posicionaron. Sacamos de acá Pilatos y colocamos acá las actitudes de Jesús. E manos se levantaram porque decidem por isso, Espírito Santo. Te pido que você seja com nós outros, que tu Espírito Santo nos oriente, nos camine, porque tu Espírito Santo que pode convencer-nos de la verdade, de la justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, que em nossa vida possa ser frutos de tu presença, frutos de quem vós sos em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um forte aplauso a Ele.